Olá, boa tarde. Quarta-feira, 25 de outubro. Vamos aos destaques do NT Sul. Proximidade do Dia de Finados já intensifica a movimentação e limpeza nos cemitérios de Cachoeira do Sul. Nós vamos falar sobre os preparativos nos cemitérios para o Dia de Finados, 2 de novembro, e também o que a Prefeitura Municipal está fazendo na questão de ampliação de vagas nos cemitérios. Restam 22 dias, segundo a recomendação do IRGA, para o plantio de arroz aqui em Cachoeira. Semeando fora, então, desse período ideal, cai em quanto por cento a produtividade? Em média, a gente chega a perder em torno de 1 saco por dia após esse período, né? Falamos ainda das consequências do incêndio que atingiu uma casa na segunda-feira. Nós vamos contar para vocês qual a situação da família que morava aqui nessa casa, que incendiou na última segunda-feira à noite, aqui no bairro Bom Retiro, e também qual a situação de saúde da Suelen. Ela entrou na casa durante o incêndio para resgatar a amiga e ficou gravemente ferida. Uma ponte provisória sobre a estrutura já existente na VRS 809, Estrada da Ferreira, deve ser a solução para manter o fluxo de veículos durante a reconstrução da via, que caiu há cerca de 2 anos. Durante a tarde de terça-feira, quase todas as partes envolvidas no processo de reconstrução da ponte na VRS 809, Estrada da Ferreira, analisaram minuciosamente as possibilidades técnicas e viáveis para agilizar o início do trabalho. As discussões ficaram entre os técnicos do 3º Batalhão de Engenharia de Combate, do DAER e da Traçado, a empreiteira vencedora da licitação. A Prefeitura não marcou presença. Ninguém quis gravar a entrevista, mas o superintendente do DAER, Ricardo Vaden, disse que a possibilidade de construção de um desvio está descartada. Segundo ele, o princípio da nova construção, que terá custo próximo a R$ 590 mil, será o mesmo da via de ponte que se manteve, para que as duas partes possam depois ser unificadas. Mas o trabalho da empreiteira só terá início depois que uma via de transposição seja construída e, para isso, o 3º Batalhão de Engenharia de Combate foi acionado como parceiro. O consenso até agora é de uso da mesma estrutura adotada na RSC 287, entre Novo Cabrais e Candelária. Uma ponte Bailey de 30 metros de extensão, capacidade para 44 toneladas, com velocidade máxima liberada de 20 km por hora. Com isso, o trânsito habitual de veículos pequenos e grandes poderá ser mantido. O controle do tráfego seria realizado por uma guarnição dos militares. Mas nada disso ainda tem data certa para se concretizar, já que a palavra final, após a análise desta proposta, depende do 4º Grupamento de Engenharia Militar de Porto Alegre. Só depois disso, a ponte alternativa será construída e aí sim a empreiteira inicia as obras e a contagem dos 3 meses previstos para a entrega do serviço. O prefeito Sérgio Gnatti embarcou hoje para Brasília. Com ele, o secretário de Saúde, Roger Gomes da Rosa, e o assessor jurídico da Secretaria, Diogo Rafael Moraes. A comitiva irá reforçar o pedido de aumento do teto para a oncologia. No início deste mês, os prefeitos das cidades às quais Cachoeira do Sul é referência do serviço aceitaram pagar os valores a mais que cada município gera mensalmente. Mas Gnatti vai pedir o aumento do valor repassado pelo governo federal para que municípios não precisem arcar com estes valores. O encontro com assessores do ministro da Saúde, Ricardo Barros, está agendado para as 3 horas da tarde de hoje. O prefeito deve pedir a inclusão de Cachoeira do Sul na portaria que destina até 3 veículos para cada município e outra que destina até 3 ambulâncias. Ainda em Brasília, GG cumpre agenda com alguns deputados federais, entre eles Sérgio Moraes, Pompeu de Matos, José Otávio Germano, Cajar Nardes, Heitor Chu, Henrique Fontana e João Derli. O principal assunto é a liberação de recursos para obras em andamento e de empenho de emendas. No Ministério da Integração Nacional, Gnatti vai em busca de informações sobre a segunda etapa do Edital 1, onde Cachoeira do Sul foi habilitada com seu plano de trabalho para diversas ações de infraestrutura rural e urbana, incluindo a pavimentação de ruas,
usina de asfalto e manutenção de estradas, somando 62 milhões de reais. Para se enquadrarem na legislação vigente e poderem comercializar seus produtos sem problemas, as mulheres da Associação Municipal das Trabalhadoras Rurais de Cachoeira do Sul resolveram paralisar temporariamente suas atividades na Casa das Trabalhadoras. O repórter João Paulo traz mais informações. A Associação Municipal das Trabalhadoras Rurais de Cachoeira do Sul foi fundada em 1997. Chegou a ter mais de 100 associadas. Hoje são aproximadamente 40. Como fruto desse trabalho, surgiu em 2004 a Casa das Trabalhadoras Rurais de Cachoeira do Sul. Aqui são comercializados produtos que vão desde o artesanato até biscoitos, cucas e pães. Mas hoje a realidade é um pouco diferente. As portas estão assim, fechadas. Isso devido a intensas fiscalizações, como explica Cleudia Ribeiro Camargo, diretora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Sul. O município estava recebendo, fiscalizações em várias agroindústrias municipais, inclusive no Piquiri, ali da Luciana Piovesan, foi revisitada e autuada e recebeu uma infração, uma multa de R$13 mil. Aí a gente reuniu as mulheres que participam da casa e decidimos junto com elas, em conjunto, fechar por motivos até financeiros, porque se viesse uma fiscalização e elas fossem multadas ali, elas não teriam dinheiro para pagar essa multa. Então, seria muito pior. Então, a gente resolveu, em conjunto, fechar a casa, ir atrás do processo de legalização. A gente está tendo o apoio tanto do município, da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária e da Emater, para a gente conseguir fazer o processo todo de legalização e reabrir essa casa o mais breve possível. Antes do fechamento da casa, as trabalhadoras comercializavam seus produtos em diversos pontos da cidade e afirmam que a condição atual dificultou ainda mais as vendas, já que deixaram de atender os clientes nos outros locais. Nós tínhamos parceria com o Sicredi e com a FUBRA, e aí nós paramos de expor lá para não trazer problemas para eles e nem para nós. E aí o sindicato aqui dos trabalhadores rurais, nas sextas-feiras a gente vem e coloca uma banquinha, para nós vender os nossos produtos, para não ficar totalmente sem nenhum ganho, Qual a expectativa agora com relação à documentação, já que a casa ela está fechada, mas é claro que futuramente ela pretende ser reaberta novamente para que vocês possam colocar os seus produtos à venda? A gente tem uma expectativa que isso se resolva o mais breve possível, e que a gente possa retomar o nosso trabalho lá, porque ele é muito importante, porque a gente já tem uma clientela estabelecida e também isso é uma questão da gente se estabelecer legalmente, para o comércio em geral, para que a gente possa restabelecer as nossas finanças, porque aquilo também é importante para a nossa sobrevivência, e também para sustentar o nosso trabalho. As mais de 40 mulheres que compõem a Associação Municipal de Trabalhadoras Rurais, que comercializam seus produtos há mais de 10 anos na casa, afirmam que os prejuízos não ficam apenas por conta da casa fechada. Elas não podem mais utilizar produtos cultivados no campo para a fabricação dos produtos, como explica a trabalhadora Mary Terezinha Saavedra. Todas as mulheres que trabalham lá são agricultoras, então as que moram mais próximas e trabalham principalmente com verduras, elas traziam para vender, e também todo o produto que a gente produzia ali antes, a gente trazia, por exemplo, se a gente produzisse leite, a gente trazia ovos, banha, manteiga, nata, porque é a base dos nossos panificados ali. Tudo isso precisa nos nossos subprodutos lá, Mas, daí, pela questão da legislação, que foi mudando, nos últimos 3 anos a gente já não pôde mais começar a trabalhar com esse tipo de produto. Então, a gente tem que vir para produzir e tem que ir para o mercado e tem que comprar tudo. O que significa o fechamento provisório dessa casa para vocês?
Olha, significa muito. Significa uma perca muito grande, né, para as mulheres rurais que tiveram o seu processo de emancipação desde 2004, quando foi fundada a Casa das Trabalhadoras Rurais, e desde lá elas vinham vendendo seus produtos, né, e obtendo uma renda a mais na família. Então, isso aí significa muito, está pesando para muitas mulheres que não estão conseguindo, né, ter esse ganho, que era uma ajuda essencial no grupo familiar. Mary afirma que antes de serem comerciantes, todas são produtoras rurais e hoje não podem utilizar o que cultivam no campo. Isso impacta na qualidade do produto, além de inflacionar os valores para a venda ao consumidor. Então a gente está perdendo margem, né? Porque aí a gente não tem que manter o preço e tem que comprar um produto mais caro. E a gente também não tem mais aquela produção que a gente tinha lá fora, porque daí a gente não tem onde colocar. Então, muitas vezes, a gente tem que deixar de criar nossa galinha, ou então aquele leite que a gente tinha lá, que era um leite de boa qualidade, que a gente tem o consumo em casa, que a gente poderia usar aqui, a gente já não vai mais poder trazer, né? Até porque a gente tem que fazer uma prestação de contas desses produtos que a gente usa para fazer os nossos produtos. Toda compra a gente tem que ter notas, tem que guardar, se um dia a fiscalização vai lá, a gente tem que apresentar, né? Cada uma das produtoras tem que ter uma pastinha e tem que ter as suas notas fiscais ali, né? Porque tem um calendário, tudo direitinho de escala das produtoras e a gente tem que fazer essa prestação. E isso aí seria interessante que a gente pudesse ter uma liberação para a gente usar o nosso produto, porque aqui todas somos agricultoras e, sendo agricultoras, somos produtoras. A seguir, proximidade do Dia de Finados já intensifica a movimentação e limpeza de cemitérios. Nós vamos falar sobre os preparativos nos cemitérios para o Dia de Finados, 2 de novembro, e também o que a Prefeitura Municipal está fazendo na questão de ampliação de vagas nos cemitérios. Há uma semana do Dia de Finados, 2 de novembro, a Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul intensifica ações nos cemitérios do município para deixar tudo em ordem na época de maior visitação aos jazigos. Muitas pessoas também já estão antecipando o serviço de limpeza. Faltando pouco menos de 2 semanas para o 2 de novembro, Dia de Finados, aqui no cemitério municipal, a movimentação já começou para a limpeza de túmulos, para a faxina geral do cemitério. A recomendação da Secretaria Municipal de Obras é que a comunidade venha até esta quarta-feira, de preferência, para limpar os túmulos, recolher flores antigas, para que no dia 2 tudo esteja em ordem. As irmãs Terezinha e Maria Neuci, cumprindo a regra, se anteciparam na limpeza e preparação da carneira onde estão sepultados os pais, para que tudo esteja em ordem durante a tradicional visita de familiares no 2 de novembro. Durante o ano, elas repetem essa rotina, que dessa vez contou até com a assistência da mascote Luna, a cachorrinha de estimação que é cega. Você tem as cachorrinhas junto. Aqui vem cachorrinha, vem água, vem tudo que é coisa. Tinta. Tudo pela missão? Tudo pela missão. As flores eu só trago as novas no Dia de Finados. Que já está tudo comprado, né? Estou sempre trocando de flor. Porque a minha mãe era muito caprichosa, então a gente tem que conservar, né? Enquanto está vivo. Sempre estou limpando o cemitério. Aonde tem, limpo os meus, às vezes limpo até dos outros. É mesmo? É verdade. Tem muita bagunça na volta às vezes. É, muito bagunçado, eu fico com pena, vou juntando os lixos, e a gente varre todo esse corredor quase aqui e vai limpando, né? Tem que limpar, ajudar os outros, que tem gente que não vem mais, né? Que já não tem mais a família, eu acho, aí a gente tem que ajudar. A gente vem, ajuda, eu trago a água, né? Ela gosta muito de arrumar, eu deixo para ela arrumar porque ela sempre arruma melhor, né? A gente só dá assistência. Eu só dou assistência, isso aí. Vem muita gente da família no Dia de Finados? Vem, as irmãs, outras sempre vêm, né? A gente, às vezes não vem tudo junto, mas sempre vem, né? Elas, uma vem de manhã, outra vem de tarde, né? E a gente sempre vem. E a missão de vocês é deixar tudo prontinho? Quando faz aniversário, eles também, a gente sempre vem, né? Deixa tudo limpinho. Mais adiante, encontramos com a dona Lenir. Ela garante que possui em torno de 60 clientes que pagam a ela pela manutenção e limpeza dos túmulos.
A profissão de faxineira de túmulos, que exerce há cerca de 50 anos, é uma herança da mãe, a quem ela acompanhava desde pequena e até ajudava a trabalhar. Nos últimos 4 anos, a Tânia virou parceira de atividades e deve ser a sucessora dela. Neste período do ano, o capricho na limpeza é ainda mais acentuado. Eu tenho prazer de trabalhar aqui. Me sinto bem aqui no cemitério, porque é um lugar digno de todas as pessoas visitarem. Nessa época pré-finados, o mutirão é maior, exige bem mais. Sim, é uma limpeza melhor. Para fim do ano também, a gente renova todas essas limpezas. E semanalmente a gente limpa esses túmulos que somos contratadas para limpar. Muita gente faz esse serviço aqui no cemitério? Tem muita gente que trabalha aqui. Isso tem que deixar tudo limpinho? Tudo limpinho. A gente deixa sempre, toda semana, mas ainda melhora. Aqui, por exemplo, estão removendo todas as pedras para fazer o que depois? Fazer uma limpeza no túmulo, todo o túmulo, se lava as pedras e se coloca de volta. Tudo isso? Sim, isso aí é bem fácil. Tá bom então, bom trabalho, viu? Obrigado igualmente. No cemitério municipal, por todos os lados, sempre tem alguém trabalhando. Os 6 funcionários da casa realizam pinturas, limpeza e pequenos reparos. A fachada do cemitério já foi pintada. Ainda esta semana a grama deve ser cortada. No Jardim da Paz, a rotina dos funcionários, aliados a colegas da Secretaria de Obras, também é de muito trabalho. No período de finados, muitas famílias visitam os cerca de 400 túmulos do local, onde predomina um vasto gramado, que já está sendo aparado. Alexandro, o administrador dos cemitérios, reforça à comunidade o pedido de antecipação da limpeza de túmulos e carneiras. Dentro do cemitério começou o pessoal já recolher lixo, flores, e a gente pede que faça até o dia 25 para a gente poder recolher, porque nessa época é onde sai a maior quantidade do lixo, sai nessa época, né? Então a gente tem essa semana para a gente trabalhar para dia 1º e dia 2 está tudo em ordem. Alguma orientação especial está sendo repassada à comunidade com relação ao tipo de flores, com relação ao tipo de procedimentos dentro do cemitério? Sim. Até tipo de flores a gente não entrou nesse consenso, né? A pessoa gosta de flor natural, flor plástica, a gente aceita, tudo bem. Só que a gente pede que não se coloque água nos vasos. E, se possível, fure os vasos embaixo para não dar o acúmulo de água, né? Coloque areia, fure os vasos, para a gente poder não ter o problema do mosquito da dengue depois. Lá no cemitério a gente percebe que o movimento já começou, né? Mas assim, o grosso ainda da questão de retirada de lixo, de flores velhas, flores antigas, ainda está por vir. Sim, a gente conta que essa semana vai apertar mais. Que o pessoal, por si próprio, deixa para cima os últimos 2, 3 dias. Por isso que a gente já pede até o dia 25 para a gente ter o prazo para a gente poder limpar e manter ele limpo para o dia 1º e dia 2, né? Hoje e amanhã, a farmácia do SUS, que funciona no Hospital da Liga Operária, sede da Secretaria de Saúde, estará fechada. Segundo o farmacêutico responsável, Ricardo Rodrigues, o fechamento acontece para que a equipe possa fazer a contagem do estoque para acerto do inventário. O governo do estado do Rio Grande do Sul e o Tribunal Superior Eleitoral vão compartilhar informações relacionadas aos cadastros da população. Um acordo foi assinado para que o cadastro biométrico e biográfico colabore com dados ao governo do estado. A assinatura do acordo de cooperação técnica ocorreu nesta segunda-feira no Palácio Piratini e contou com a presença do ministro Gilmar Mendes e do governador José Ivo Sartori. A medida vai proporcionar o aperfeiçoamento do cadastro biométrico e biográfico do eleitorado gaúcho e a qualificação do cadastro de pessoas da segurança pública. Nós estamos fazendo com a Secretaria de Segurança essa parceria para que nós aproveitemos todo o material já coletado para que possamos avançar
no que diz respeito à biometria. Com isso, nós estamos fechando um ciclo de segurança da urna eletrônica, evitando que possa haver fraude, fazendo com que a urna eletrônica só se abra mediante a apresentação da digital. Então, nós logramos fazer esse convênio agora com o Rio Grande do Sul e, com isso, vamos adiantar bastante. O Rio Grande do Sul hoje não está tão adiantado no projeto de biometria, está com 50% já feito, mas nós esperamos que com essa medida nós possamos realmente adiantar bastante o trabalho. O acordo possui duração de 5 anos e não irá gerar custos adicionais, além dos necessários para a manutenção dos sistemas federal e estadual existentes. O TSE passará a ter acesso aos dados gerenciados pela Secretaria de Segurança Pública, que são colhidos por ocasião dos procedimentos de emissão do documento de identidade. A Secretaria de Segurança Pública, por sua vez, poderá acessar os serviços ofertados pelo TSE de autenticação biométrica do eleitor. Os dados biométricos e biográficos de interesse dos participantes são nome, filiação, data de nascimento, naturalidade, CPF, número de RG, número de inscrição no TSE, assinatura digitalizada, foto da face e impressões digitais. Líderes do movimento grevista tiveram um novo encontro com o governo ontem. A motivação das reivindicações vem sendo o parcelamento e o atraso dos salários. O impasse, que dura 51 dias, deve continuar. O CEPER, sindicato que representa os educadores da rede estadual, voltou a se reunir com integrantes do governo José Ivo Sartori na tarde de terça-feira. De acordo com o sindicato, o executivo insiste que a única saída para o impasse é a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal. O fim dos parcelamentos de salários é uma das principais reivindicações da categoria para o fim da greve, iniciada em 5 de setembro. Já o chefe da Casa Civil, Fábio Branco, que se reuniu com os professores acompanhado da secretária adjunta da Educação, Yara Wortmann, diz que o governo não firmará compromissos que não possam ser cumpridos. O governo disse desde o primeiro dia que nós só temos uma saída para pagar o salário em dia, que é a assinatura, a adesão ao plano de recuperação fiscal. E é o que nós estamos sempre debatendo, porque desde o primeiro dia nós não vamos criar falsa expectativa, nós não vamos mentir aos servidores, aos professores, mas nós estamos preocupados, principalmente com o nosso aluno, que volte à sala de aula e aquilo que nós temos sempre dito. Aquilo que o Estado possa oferecer, nós vamos oferecer, mas com responsabilidade. Branco também criticou o bloqueio às coordenadorias regionais de educação realizado pelo CEPER na segunda-feira em protesto à medida do governo do Estado que autorizaria a transferência de alunos de escolas em greve para outras, onde poderiam seguir o ano letivo. Para o sindicato, a decisão do governo de remanejar estudantes de escolas em greve é absurda. Branco insiste que o governo quer encontrar a saída da greve. Eu tenho dito que nós somos sensíveis, entendemos a realidade, mas nós temos uma realidade financeira do Estado que hoje está posta, né? Tudo aquilo que nós temos a propor, nós temos dito de maneira muito transparente, muito honesta e muito realista. Mas nós vamos continuar sempre aberto ao diálogo, né, para poder entender, encontrar a saída e a saída da greve o mais rápido possível. Em Cachoeira do Sul, o expediente da 24ª Coordenadoria Regional de Educação nesta quarta-feira é interno. Na noite de segunda-feira, por volta das 7 horas, a coordenadora Julieta Prestes chegou ao prédio para uma reunião, mas não conseguiu abrir as portas. Havia sido aplicada cola instantânea no interior das fechaduras. Conforme Julieta, não foi possível identificar a autoria dos danos. Em nota, a assessoria diz que a primeira providência tomada foi comunicar à Secretaria de Estado da Educação sobre o ocorrido. A SEDUC orientou que fosse feito registro dos danos em fotos e em ocorrência policial. Foram danificadas 3 fechaduras e um cadeado. Um chaveiro foi chamado para a troca dos equipamentos que ocorreu em seguida, não atrapalhando a reunião da Prova Brasil de 4 polos do Sistema de Avaliação da Educação Básico, SAEB. Uma das fechaduras, que é antiga, precisará de serviço especializado para o seu conserto. Quinta-feira e nos demais dias, o atendimento ao público segue normalmente.
A desmotivação e desesperança do brasileiro frente aos desmandos do governo federal, que flexibiliza normas frente ao trabalho escravo e renuncia a altas cifras em troca da imunidade, são o tema do comentário de Júlio Mafuz. Olá, boa tarde. A portaria emitida por Michel Temer e que flexibiliza a fiscalização ao trabalho escravo é o retrato deste governo. Projeto político que tem por objetivo suprimir direitos e livrar seus atores das garras da justiça. A história, por certo, condenará quem defendeu a legalidade do processo de impeachment de Dilma, assim como condenará todos aqueles que foram silentes, complacentes e tolerantes com o governo que aí está. Um governo que, além de ser uma vergonha nacional, nos envergonha, nos apequena internacionalmente. Só para se livrar desta segunda denúncia, Michel Temer abriu mão de 12 bilhões em receitas. Eu disse 12 bilhões de reais em receitas. Por último, agora, foi o perdão das multas ambientais. Eu sei que você está desesperançoso, mas é isso mesmo que o governo do PMDB quer, a desesperança. Porque esta leva à apatia. E porque estamos todos apáticos, a roubalheira segue à velocidade da luz. Indignação do sofá ou na frente do computador, de nada adiantará. Falei e assino embaixo. Veja agora no NT Sul as vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Fresador, uma vaga. Uma vaga para bombista. Auxiliar de Sushi Man, uma vaga. Uma vaga para torneiro CNC. Técnico em enfermagem, uma vaga. Vendedor, uma vaga. Uma vaga para atendente de creche. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na rua Major Orix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414. Se preferir, também tenha informações em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. 12h32 pelo horário brasileiro de verão, e a seguir você vai ver as consequências do incêndio que ocorreu em uma residência aqui em Cachoeira do Sul. Nós vamos contar para vocês qual a situação da família que morava aqui nessa casa, que incendiou na última segunda-feira à noite, aqui no bairro Bom Retiro, e também qual a situação de saúde da Suelen. Ela entrou na casa durante o incêndio para resgatar a amiga e ficou gravemente ferida. Um incêndio ocorrido em uma residência segunda-feira no bairro Bom Retiro revelou um ato de coragem e desprendimento. Suelen, uma jovem de 23 anos, entrou na casa em chamas para resgatar a amiga. No perfil virtual da Suelen, de 23 anos, além do constante sorriso, várias fotos com a amiga Márcia, de 17 anos. A amizade delas é de infância. E foi por essa forte relação que a Suelen não teve dúvidas ao invadir uma casa em chamas para salvar a amiga. Na tarde de terça-feira, este grupo de senhoras ainda comentava sobre o incêndio e a atitude da Suelen. Mais adiante, encontra a família dela. Os pais, seu Coradino e Dona Lisete, estão inconsoláveis. Ela caiu dentro do incêndio, a minha. Por isso que ela se queimou. Foi aí que ela se queimou? Foi. E aí, sem demora, vieram pó amarelo, acho que umas 500 pessoas aí de noite. Hoje a senhora foi no hospital, a senhora viu sua filha, hoje que conseguiram transferência para ela? Foi hoje de manhã, eles falaram que iam levar de manhã, mas só levaram agora. Na parte da tarde? Na parte da tarde. Ambulância. A ambulância teve que vir de Santa Cruz. Mas ela estava consciente quando eu fui lá. Médico e tudo. A senhora chegou a conversar com ela? Conversei com ela.
Ela falou alguma coisa para a senhora? Fez alguma coisa em especial para a senhora? Ela só falou que para mim me cuidar, porque ela me amava muito. Te cuida, mãe, que eu te amo muito. A Yara trabalhava com reciclagem, era bastante conhecida aqui no bairro. No pátio dela, a gente percebe ali o carrinho de trabalho, muito material espalhado pelo pátio e, segundo os moradores, muito desse material também ela acumulava dentro de casa. As peças que não eram ocupadas pela família tinham como utilidade guardar esse material reciclado. E talvez por isso, em função disso, o fogo se alastrasse e se propagasse com muito mais facilidade e velocidade. Na casa, que fica no Beco Zumbi dos Palmares, morava Yara, o companheiro e 2 filhas. O fogo foi tão alto que atingiu a copa da árvore em frente da casa. Os moradores relatam que, em função do material de reciclagem que queimou junto com a casa, uma densa fumaça tóxica se propagou nas redondezas. A poucas quadras do local, encontramos a Yara e as filhas. A Márcia ainda está muito abalada, principalmente com a condição de saúde da amiga Suelen. Quando a minha mãe gritou, aí eu tive a noção. Só que daí eu não consegui achar a Suelen pra gente sair de casa. E eu chamava ela pra gente sair pelo banheiro e eu não achei ela. Daí ela saiu pela sala e eu tentei achar e não consegui achar. Daí eu saí pelo banheiro. Daí quando eu saí pelo banheiro, já tinha falado que ela já tinha saído e tinha se queimado. Vocês perderam no meio da... É que tava tudo escuro, muita fumaça. É? E daí eu fui no hospital, vi ela também, ontem. É? Chegou a conversar com ela? O que ela te disse? Ela disse que ela não tinha se arrependido de nada que ela tinha feito. Se dependesse, ela faria tudo de novo. A situação da família da Yara está sob controle. Logo depois do incêndio, uma grande rede de solidariedade se formou e já na terça, pela manhã, ela recebia doações. Sacolas de alimentos e roupas estão por todos os lados da casa cedida pela amiga Kimberly. Marizânia, outra filha da Yara, conta que imóveis e eletrodomésticos ela já tem e estão depositados na Escola Liberato. Para a reconstrução da casa, um grupo de voluntários também já está se mobilizando. Não salvei nada, roupa, alimento, meu coisa das comidas, tudo foi embora, mas graças a Deus, Deus me deu tudo de volta, a minha comida para minha filha. Que situação. Uma pessoa de bem com certeza não se arrependeria mesmo desse ato da Suelen. E a gente espera que você se recupere, viu, Suelen? Estamos torcendo por você. Gente, segundo o Instituto Rio Grandense do Arroz, o ideal é que todas as lavouras gaúchas do grão fossem semeadas até 20 de outubro. Mas isso aconteceu em apenas 26% da área cultivada. O Escritório Regional do IRGA tem uma orientação específica para o município de Cachoeira do Sul. Aqui, os produtores devem fazer o plantio entre o início de outubro e o dia 15 de novembro. Aqui em Cachoeira do Sul, apenas 10% das lavouras de arroz foram semeadas. A meu lado está o Marcelo de Freitas, ele que é técnico corizícola do IRGA, para falar o que aconteceu. Realmente foi a alta quantidade de chuva nos últimos dias que acabou atrasando. Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Estamos aí com os produtores todos prontos, né, com seus maquinários regulados, com tudo, as sementes já nos seus galpões, com o seu adubo. Tudo pronto, só que não está tendo condições de ter piso para fazer o plantio, né? A gente não tem condições com essa quantidade de chuva de ter uma janela boa, uma janela adequada para a gente poder entrar semeando nas áreas de arroz que estão prontas já na nossa cidade. Chegamos a ter áreas atingidas pela enchente? Tivemos áreas, sim, atingidas pela enchente, mas nas localidades da Porteira 7, lá do Irapuá, lá, mas são áreas que são representativas, mas elas baixam rápido a água, né, em torno de 3 dias já tem, mas o real problema mesmo seria a quantidade de chuvas. Elas são intercaladas, quando a gente acha que vai ter piso, novamente a gente olha a previsão e já marca a chuva ali para dali 2, 3 dias. Então não temos um período que estie e seque para nós ter um piso ideal para o plantio
na nossa cidade. Se fala em período de recomendação de semeadura. Por que desse período e o que acaba gerando no desenvolvimento da planta? Esse período ele é muito importante, né? Vem da pesquisa, esses dados, que nós temos um período ideal do início de outubro até a segunda quinzena de novembro, que seria o período que daria o maior potencial das cultivares, daria o maior número de sacas de arroz pela lavoura, vamos dizer assim, é o auge da cultivar, onde ela estoura todo o seu potencial para dar mais lucratividade ao produtor. E se a gente conseguisse semear nesse período indicado, que é do começo de outubro até a segunda quinzena de novembro, nós teríamos resultados bem melhores na lavoura, né? Só que, infelizmente, até então, não estamos tendo esse tempo. Quem sabe agora, para novembro, nessa segunda quinzena, nessa primeira quinzena de novembro, a gente consiga ter um piso melhor para o plantio. A área total semeada em todo o estado de arroz neste ano deve ser 2,5 menor do que na safra passada. Porém, os produtores vinham se preparando. Pois infelizmente, né, a gente teve um inverno muito bom, um inverno seco, que deu para os produtores trabalhar. Teve muita gente que preparou a área antecipadamente, e isso nós estávamos assim com uma expectativa muito grande. Nós achávamos que seria muito bom, aliás, foi muito bom o trabalho, o produtor se conscientizou que o preparo antecipado é sim uma boa ferramenta para nós ter a época de semeadura, só que daí agora chegamos nesse momento e até então não estamos tendo condições devido ao clima, né? Não é que a gente não tenha vontade, está todo mundo sabendo o que tem que se fazer, está tudo pronto, só que realmente não estamos tendo condições de piso. Qual é a recomendação agora para esses outros 90% da área? Esses 90% a gente espera, né, que o tempo colabore e vamos ver o que vai acontecer aí daí para frente. Espero que tenhamos tempo seco em novembro para nós conseguir fazer o plantio dentro da época recomendada ainda. Até que data pode ser feito esse plantio? A data que a gente recomenda que até dia 15 de novembro, né, para alcançar o potencial das cultivares. Daí então já complica, né, já viabiliza bem já deixa bem vulnerável, né, a produtividade das cultivares. Então, né, a partir da segunda quinzena de novembro já fica mais complicado para ela ter uma produção muito boa. Daí. A produtividade acaba caindo em quanto por cento? Em média, a gente chega a perder em torno de 1 saco por dia após esse período, né? Tem uma perca muito grande aí para o produtor, né? Tá, muito obrigada por todas as informações. De nada. Bom. Quarta-feira de sol entre nuvens em Cachoeira do Sul. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 17, máxima de 26 graus. A quinta-feira será de sol com nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 19 e 29 graus. Já na sexta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 20, máxima de 26 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Áreas de instabilidade avançam pelo Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, com previsão de nuvens carregadas e pancadas de chuva que podem ocorrer em várias regiões do estado. Não se descarta temporais isolados com chuva forte, vento e raios. A temperatura sobe durante a tarde e, com a umidade do ar mais alta, aumenta também a sensação de abafamento. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27. Em Passo Fundo, no norte do estado, 19 graus. E em Santa Maria, na região central, 24. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24. E se por aqui tem chovido, além do esperado muitas vezes, a falta de chuvas na região sudeste provoca aumento no preço da luz em todo o Brasil. É que o Sistema Nacional está interligado e, para compensar a falta de água nas hidrelétricas no centro do país, entram em operação as termoelétricas, que produzem energia com um custo mais alto. Acontece com quase todo mundo. Quando chega a conta de luz, o consumidor presta atenção mesmo no valor a pagar. Mas lá embaixo, naquele quadro vermelho, em letras bem miúdas, está o aviso.
Desde o dia 1º de outubro, está vigente a tarifa com bandeira vermelha patamar 2. Mas, afinal de contas, o que é isso? Eu só sei que esse mês deu um pulo a minha luz aí que não sei sobre o que aconteceu. Eu só pago, mas eu não sei. Eu procuro economizar o máximo de luz, né? Mesmo assim, de vez em quando a conta aumenta, né? Às vezes aumenta. A cor da bandeira é impressa na conta de luz, vermelha, amarela ou verde, e indica o custo da energia em função das condições de geração. Quando chove menos, por exemplo, os reservatórios das hidrelétricas ficam mais vazios e é preciso acionar mais termoelétricas para garantir o suprimento de energia no país. A energia termoelétrica é mais cara e, por isso, aumenta o valor da conta. Aí o consumidor pode se perguntar: mas e toda essa chuvarada que só terminou domingo, não ajudou? O professor da Faculdade de Engenharia Elétrica da URGS explica. Ainda existe risco de desabastecimento de energia elétrica, porque no sistema interligado brasileiro se tem não apenas usinas no Rio Grande do Sul, mas principalmente no sudeste do país. E lá não choveu, embora tenha chovido muito aqui no sul. No sudeste não choveu e, com isso, nós continuamos com risco. Mas, além de mostrar que a conta está mais cara, a bandeira vermelha é também um alerta. É preciso economizar energia. Nós, certamente, vamos reduzir esse nível de risco e a bandeira passará vermelho, amarelo ou branca, eventualmente. Segundo a ANEEL, a bandeira tarifária não é um custo extra na conta de luz, mas uma forma diferente de apresentar um valor que já está na conta de energia e que geralmente passa despercebido. O padre Elvio Cândido, pároco da Igreja Matriz de Cachoeira do Sul, conversou com exclusividade com a nossa equipe e nos trouxe duas boas notícias. O relógio da Matriz já está sendo instalado e já tem a data da entrega das reformas. Nós estamos diante do complexo histórico em Cachoeira do Sul. Ao fundo, como vocês podem ver, o antigo Paço Municipal, que hoje abriga o Museu Municipal de Cachoeira do Sul. O maior símbolo da cidade, o Chateau d'Eau. Mas para que essa paisagem fique completa, à nossa frente está a Igreja Matriz de Cachoeira do Sul, que hoje recebe duas novidades: um sino eletrônico e o relógio que foi tirado na década de 60, que agora está sendo recolocado. Mas também uma novidade é a data de inauguração de toda essa reforma que foi feita. Eu converso agora com o padre Elvio, que confirma para nós em que data a Igreja Matriz, a reforma que está sendo concluída, vai ser entregue à comunidade de Cachoeira do Sul. Padre, quanto tempo de reforma para poder a igreja estar bonita do jeito que está hoje? A gente começou a pintura, a restauração em março, né? E estamos concluindo agora. E ainda tem alguns acabamentos a serem feitos, mas hoje, graças a Deus, a gente pode dizer que estamos 98% já concluída nossa restauração. Muito trabalho, muito investimento também por parte da comunidade católica para que a igreja ficasse bonita desse jeito. Tudo isso foi possível pela iniciativa da comunidade que colaborou, né? A comunidade nossa aqui foi muito generosa, a comunidade participou ativamente, a gente chamou a eles colaborarem, e tudo isso aconteceu por causa da comunidade, que é uma comunidade muito boa. Nosso povo é um povo muito bom e generoso, e nos ajudou a fazer o que nós temos aí, né? Padre, então duas novidades aí nós temos para falar para os telespectadores do NT Sul. Primeiro, queria que o senhor falasse do relógio que está sendo instalado na torre da igreja. Pois é, era para ser uma surpresa para nós, mas assim, hoje a gente está realizando um sonho que era de muitas pessoas aqui, né? Porque conforme contam os antigos, até tem pessoas aqui à nossa volta, né? Que nos contam que existia um relógio ali, de fato. Lá naquele círculo estava o desenho do relógio, mas o aparelho, tudo isso foi tirado, creio que nos anos 60, né? E agora a gente está retornando, colocando o relógio ali para poder chamar a comunidade de novo de uma forma diferente. Agora vai ser um sino eletrônico, né? Nós vamos tirar o sino tradicional, deixar só para o momento festivo, por causa da trepidação. Ela é um prédio muito antiga, né? A igreja.
E aí nós vamos colocar então esse sino eletrônico para evitar qualquer movimento na torre, evitar aquelas fissuras também que existiam, né? Então hoje é um presente para a comunidade que a gente está oferecendo. O padre estava me confidenciando aqui que eles também já têm a data de inauguração da igreja em primeira mão. Isso aí vai ser contado agora para o NT Sul. Padre, desde março, trabalho todo, a instalação do sino, que não remete apenas ao saudosismo, mas tem um simbolismo tudo isso que está sendo feito aqui. E agora, finalmente, definida a entrega de toda a reforma que foi feita aqui na Igreja Matriz. Nós temos essa grande festa que nós vamos ter, que é a festa da padroeira, agora dia 8 de dezembro, mas a gente antecipou um pouquinho a inauguração. Nós vamos ter aqui um show do padre Ezequiel Dalpozo, de Caxias do Sul, e uma solenidade especial, final do domingo, né, para a gente inaugurar a nova restauração da igreja. Gostaria de reforçar também que tudo isso se deve ao esforço de uma equipe generosa, voluntária, que nós temos, coordenada pelo Dr. Gilson Lisboa, que nos ajudou do começo ao fim em todos esses trabalhos que nós temos, inclusive na campanha. Então, já fica o agradecimento a todas essas pessoas e o convite, né, para a inauguração. Quero agradecer ao padre Elvio, parabenizar pelo trabalho. Ficou muito bonita a Igreja Matriz, que não é apenas um lugar hoje para Cachoeira, não significa apenas um lugar de culto, mas é um símbolo histórico da cidade, é um cartão de visitas de Cachoeira do Sul, e convidar a comunidade então para conhecer o relógio que está sendo instalado e também para a festa de inauguração da entrega das melhorias das obras que foram feitas na Igreja Matriz, que será feito no dia 3 de dezembro. Marque na sua agenda, 3 de dezembro. Darcy, eu volto com você depois dessas duas novidades para Cachoeira do Sul. Tá certo, boas novidades. Muito obrigada, João Paulo. Padre Elvio, parabéns, viu? Tudo de bom para o senhor. Gente, a pressa é apontada como a principal causa do aumento do número de atropelamentos em Porto Alegre neste semestre. É o que revela uma estatística feita na capital gaúcha. Veja só. Os dados cresceram um pouco entre um mês e outro, mas ainda assim são preocupantes. De agosto a setembro, a quantidade de atropelamentos em Porto Alegre subiu de 65 para 69, segundo a EPTC. O número de vítimas fatais também aumentou no mesmo período, passando de 3 para 6 óbitos. Conforme este engenheiro de trânsito, o principal problema é a pressa dos pedestres e motoristas. É ela a grande responsável por quebrar a regra de ouro do trânsito. Chamada regra do ver e ser visto. Ela significa, ela é a síntese de todas as recomendações para a educação de trânsito, para evitar atropelamentos. Quer dizer, uma criança, uma pessoa mesmo, um adulto, quando vai atravessar uma rua, ele tem que olhar para o tráfego, olhar para o motorista que se aproxima e fazer uma avaliação da velocidade. E somente depois de ele ter certeza de que o carro está reduzindo a marcha, ou que vai parar, aí ele atravessar a rua. O engenheiro ainda faz uma crítica contundente quanto à presença da EPTC nas escolas e afirma que a educação no trânsito não é trabalho para os fiscais. Quem tem que aprender a educação de trânsito são as professoras, porque elas é que vão aplicar dentro das suas disciplinas, vão descobrir uma forma de aplicar as regras e as normas de trânsito nas suas disciplinas. Nas ruas não faltam flagrantes da imprudência dos pedestres. Quem erra se justifica. Outros preferem ter paciência e fazer o correto. Eu olho sempre com o fluxo, né, e o sinal, né, quando é onde tem pedestre, né. E se não, se é longe, aí eu cuido do fluxo do carro e corre, né. Às vezes a gente atravessa sem querer, né, atravessa e arrisca um pouquinho. Os que estão em carros, eles não respeitam o pedestre. Então tu tem que te cuidar o máximo possível, né. Se cuidar, por exemplo, atravessando em faixa de segurança? Isso, faixa de segurança, olhar para todos os lados. E nada de usar o celular na hora que estiver atravessando a rua, viu? Que acontece demais. Gente, o NT Sul termina agora, mas você continua acompanhando as notícias de Cachoeira do Sul e do Estado Gaúcho em novotempo.com/NT Sul e facebook.com/TV Cachoeira. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.